insatisfação é positiva, quando a insatisfação é positiva. Se você olhar aí as 3 primeiras palavras no nosso texto lido, do versículo 5, por isso mesmo, ela nos joga de novo ao estudo de quarta-feira passada. E isto nos apresenta a base para o que vai ser falado agora. Qual é, então, esta base? Versículo 3, é que Deus fez doações de tudo o que é necessário para nos conduzir à vida e vida eterna. Isso implica tanto num contexto de salvação através de Cristo, da sua encarnação, morte, ressurreição, ascensão, quando ele recebe a ira do Pai, a obra completa da redenção para a nossa salvação. Isso implica também nessa doação, não apenas o seu filho, não apenas todo o processo relacionado à morte e ressurreição de Jesus, mas isso implica também na fé doada por Deus ao nosso coração, como está lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, tudo o que falou antes, não vem de vós, é dom de Deus. E também as circunstâncias como providência de Deus para a nossa salvação, como vida eterna. E esta vida eterna, ela é composta de um estado de piedade. Piedade é uma reverência profunda diante de um Deus que nós conhecemos, que é todo-poderoso e único. E aí ele vem este conhecimento que nós temos de Deus. Então você tem a vida eterna, você tem o estado de obediência dado por Deus, de reverência, e agora você tem as promessas preciosas de Deus, que são capazes de nos colocar numa posição de buscar a santificação e de participarmos, olha o versículo 4, vos torneis coparticipantes da natureza divina, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar o nosso coração e a fagulha de Deus, a fagulha divina entra em nós, transformando a nossa natureza. Agora temos uma natureza carregada com o que é de Deus, que é o Espírito Santo morando em nós, um coração transformado, como vimos na quarta-feira passada, e esta natureza pende para a obediência a Deus, nos livrando da corrupção das paixões deste mundo. E é isso que nós vimos na quarta-feira passada. E diante disto, a minha pergunta hoje é: você está satisfeito com a intensidade da sua espiritualidade? Está bom do jeito que está? É preciso a gente entender algumas coisas muito importantes com respeito a isso, porque quando eu penso que está tudo bem, não, eu já aceitei Jesus, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não vou para coisas imorais, eu vou na igreja de vez em quando, leio a Bíblia de vez em quando, está bom assim? Isto mostra que estamos satisfeitos com o nível de espiritualidade. No entanto, a vida com Deus não tem um teto de medida para que você busque a piedade, busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não existe assim, você vai buscar até você encontrar a 3 metros de altura, chegando ali você então conseguiu a plenitude. Não, você não tem, você tem apenas o tempo limite, que é até o dia da sua morte. Até o dia da nossa morte, nós precisamos desenvolver em crescimento de conhecimento e graça do Senhor. Nunca nos darmos por satisfeitos com respeito ao nosso conhecimento e intimidade com Deus. Se hoje Deus me deu a graça e a bênção de uma intimidade com Ele, eu devo desejar amanhã que esta graça seja novamente colocada sobre mim, para que eu tenha novamente desejos, anseios de ir além do que eu fui hoje em santidade de vida, em piedade, em
intimidade com Deus, em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso vai crescendo, vai conhecendo, e o conhecimento de Deus nós nunca alcançaremos a 100%, porque Deus é infinito. É interessante porque a questão relacionada a Deus é que quanto mais você conhece a Deus, mais ignorante você se sente. Porque Deus, Ele é infinito, e à medida que você vai conhecendo Deus, Ele vai se abrindo, e você vê que você não conhece nada de Deus, como você ainda poderia conhecer. Então você precisa buscar, desejar, correr atrás deste avivamento, dessa vida com Deus, de estar com o Senhor, de crescer, de sentir deleite em Deus. Tem uma coisa que eu tenho falado sempre com vocês, e falarei sempre para vocês e para mim: nós precisamos mudar o foco, a fonte da nossa adoração, do nosso culto. Nós precisamos mudar aquilo que é o centro. Eu posso até gostar de coisas mais do que outras coisas. Eu posso gostar mais de um ritmo de música do que outro, mais de uma melodia do que outra. Eu posso gostar mais do hinos do Novo Cântico, mais de hinos, cânticos espirituais. Não tem problema, desde que a mensagem seja boa, não tem problema. A questão de você gostar ou não gostar, ou gostar menos de uma melodia, não vai ter problema. Agora, a questão é que eu vou ser guiado só por isso, aí complica, porque eu preciso ser guiado por Deus. Então, se eu estou num culto de domingo à noite, em que a igreja está cheia, ou canta-se 3, 4 cânticos espirituais, tem uma liturgia mais direcionada, o pregador prega uma mensagem que é um pregador que eu gosto, então aí eu fico feliz. Mas o dia também que é um outro pregador que eu não gosto muito do estilo dele falar, mas ele está falando a palavra de Deus, então eu estou lá. É um estudo bíblico, eu estou lá. É uma reunião de oração, eu estou lá. Sempre que posso, estarei lá, não pelo fato do ato em si, mas por causa de Deus. É o deleite no Senhor, é a alegria no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e no capítulo 4, versículo 4, ele dá ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É no Senhor. No Senhor, não nas circunstâncias, não nas bênçãos que o Senhor dá, mas é no Senhor. Assim eu me alegro no Senhor, quando Ele atende a minha necessidade, quando eu oro e Ele atende. Ainda ontem lá em casa comentava sobre uma resposta de oração. Eu estava no meu 4º ano de seminário, e fui ser ouvido numa igreja, que eu fui pastor, fui ordenado e fui para lá, junto com a Igreja Centenária, em Ocidente, e nós íamos lá pela primeira vez, eu e o presbítero Joel, da cidade Jardim, em Manhumirim, e ele me levou. E quando nós chegamos lá, nós íamos para uma casa, e por alguma razão a casa não pôde nos receber. Nós chegamos, estava fechada, e aí nós fomos para o pátio da igreja. Chegamos lá e sem saber o que ia fazer, distante quase 100 quilômetros, né? Vamos orar, né? Aí quando nós estávamos orando, ouvi uma moto chegar. A moto chegou, quando nós terminamos de orar, um rapaz dizendo assim: é para vocês ir para casa para almoçar. Aí o Joel falou assim: nunca vi uma resposta de oração tão rápida como foi essa, né? A gente estava orando e a resposta chegou. Mas tem dia que você vai orar e a resposta não vai chegar. Tem dia que parece que Deus virou as costas para você. Tem dia que parece que Deus colocou a mão nos ouvidos. Tem dia que parece que Deus fechou os olhos para você, porque Ele não vai lhe dar aquilo que você vai pedir, muito embora você ache que aquilo seja bom. Mas só que Ele continua sendo o mesmo Deus, e deve ser adorado como Deus. Então a verdadeira espiritualidade, o crescimento espiritual, está: eu me deleito em Deus, ainda que Ele não me dê aquilo que eu estava querendo. Essa é a razão da gente estar buscando esse crescimento. Então ele vai dizer aqui: por isso vós, reunindo toda a vossa diligência. E aí, diligência aqui é algo urgente, com esforço. Quando eu não apenas decido fazer,
mais rápido, mas decido com toda a minha força. Então eu coloco toda a minha força com urgência na realização daquilo que eu pretendo fazer. E então ele diz aqui: reunindo toda a vossa diligência, associai. Esta palavra também é interessante. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: você pega aquilo que Deus lhe deu, que são os versículos 3 e 4, porque até agora nós falamos daquilo que Deus deu para a salvação. É Ele que deu vida, é Ele que deu habilidade para a piedade, é Ele que fez o chamado, é Ele que fez as promessas, certo? Agora Ele nos chama a uma responsabilidade de trabalhar aquilo que Ele nos deu, de desenvolver aquilo que Ele nos deu, e isso deve ser feito de maneira não só com certa urgência, mas usando toda a nossa força, toda a nossa habilidade para que isso se cumpra. E agora ele fala assim: associai, você pegar essas coisas que Deus deu e trazer para dentro, é colocar junto, é usar o que Deus lhe deu, que são todas as doações referente à vida e à piedade, e o chamado e as promessas, dentro do conhecimento, e usar isto e desenvolver, sempre habilitado por essa própria graça, desenvolver isto na sua vida em crescimento de fé. Então você junta isso, traz, e a partir disso você desenvolve a sua vida espiritual. É muito interessante, porque Paulo escreveu de novo aos Filipenses, fica a dica aí para a gincana, né? Já dei uma dica hoje no 4:4, agora no 2:12, ele fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, é minha responsabilidade crescer na salvação. E no 13 ele fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. É Deus que me habilita, é Deus que me capacita, é Deus que me dá a base e me sustenta nisso, mas Ele exige que eu faça isso. Não é uma ação de cooperação em que ficaria, se eu não fizer, Deus fica devendo. Não. É Ele que me coloca para fazer, é Ele que me incentiva para fazer, é Ele que põe desejo no meu coração para fazer. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 86, versículo 11, ele orou: ensina-me os teus caminhos e andarei na tua verdade. Olha só: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ou seja, o que Davi estava dizendo é que para ele andar no caminho do Senhor, o Senhor precisa ensiná-lo. Mas para ele obedecer, o Senhor precisa dispor o seu coração. Também no Salmo 51, versículos 10 a 12, ele reconhece isso depois de ter pecado com Batseba e mandado matar e matado Urias por causa de Batseba e do erro e do pecado que ele havia cometido. Ao ser repreendido, ele ora dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então ele diz: Senhor, eu vou purificar meu coração. Ele não disse isso. Ele disse: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme, inabalável. Renova um espírito firme. Ou seja, eu preciso do Senhor para um coração, eu preciso do Senhor para um espírito firme. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, perdeu-se a alegria da salvação. Não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria da salvação. E você precisa do Senhor para fazer isso, lidar. E sustenta-me com o espírito voluntário ou disposto a obedecer, que seria uma linguagem mais nossa. Ou seja, o Senhor precisa colocar no meu coração, ou me sustentar, transformar a minha natureza, para que a minha natureza sinta prazer em obedecer o Senhor. Obedeça o Senhor por deleite, por alegria. João escreveu isso, eu cito sempre para vocês aqui, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: os teus mandamentos não são penosos.
porque ele tem deleite nos mandamentos do Senhor. O salmista, o Salmo 119, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O presbítero Wendel leu na abertura aqui, que o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Então essa ação de Deus na minha vida me faz querer Deus, e eu quero o Senhor, porque Ele me fez isso, mas quanto mais eu quero o Senhor, mais eu dependo dEle, e quanto mais eu dependo dEle, mais eu desenvolvo esta ação de querer o Senhor. Então eu associo aquilo que o Senhor me dá com o meu esforço. O meu esforço não me dá mérito, mas o meu esforço é usado para o meu crescimento espiritual, como Deus atuando em mim. Então aí você vem o associai. Associai com a vossa fé. Agora ele vai colocar algumas virtudes aqui. E é muito interessante porque ele trabalha essa questão bastante, não só Pedro, mas outros também falam sobre isso, sobre o que deve estar no coração do crente. Vamos lá. A fé. O que é fé? Fé é você crer no incrível e ver o invisível. Certo? Fé é isso. Fé é você ter força suficiente para, mesmo quando as coisas não estão claras, você ainda permanece presente, firme. Agora, a fé salvadora não se resume apenas em crer em Jesus e dizer assim, não, eu creio, eu aceito como meu Salvador. Na verdade, o problema de Roma não era a questão de chamar Jesus de Salvador. César não tinha problema nenhum de alguém chamar Jesus de Salvador, porque você podia ter o seu Salvador. Lá havia um local gigantesco em que cada um podia colocar o seu Salvador. E se você colocasse lá um altar, e esse aqui é de Jesus, meu Salvador, desde que ele, César, fosse o Senhor, não teria problema nenhum. Só que a grandeza é que Jesus não é só Salvador, Ele é Salvador e Senhor. E aí quando os cristãos diziam, não, o meu Senhor não é César, o meu Senhor é Jesus, daí então a perseguição e a morte. Não basta você dizer assim, eu creio. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que foi ensinada que Deus salva pela graça. Está certo, está errado não é verdade? Deus salva pela graça, só pela graça. Tem nada que você pode fazer que vai ajudar na sua salvação, a não ser receber pela graça. É graça de Deus. No entanto, esta salvação altera o meu DNA, altera a minha natureza. Quer ver uma coisa? Volte comigo na primeira de Pedro, capítulo 1 também, versículo 23. O 22, ele fala da purificação da alma pela obediência à verdade. Veja, ele já havia falado que Deus é quem regenera, Deus é quem salva, Deus é quem garante, mas agora ele fala que a alma é purificada pela obediência à verdade. Mas o versículo 23, ele diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Ou seja, no momento da nossa conversão, Deus alterou a nossa natureza. Isso é só para aqueles que são salvos. Para aquele que não é salvo, ele ainda só tem a natureza morta. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo me dá vida, ele opera em mim e coloca em mim uma nova natureza, e essa natureza ela é incorruptível. Semente, veja a expressão, semente incorruptível. Ele não coloca em mim uma natureza incorruptível suficiente, que não precisa ser trabalhada.
Ele coloca a semente e o Espírito vai trabalhando o meu coração e ela vai acendendo a chama da piedade, da alegria em Deus, e então eu vou sentindo prazer no Senhor, alegria no Senhor. Eu quero agora o Senhor, eu preciso do Senhor, ainda que a outra natureza me puxe e penda para a carne, para o pecado, aquela que está acendendo em mim, quanto mais ela vai crescendo, mais eu quero o Senhor, ainda que tenha que ir contra a minha própria vontade. Essa natureza agora, ela muda completamente o meu foco e o meu alvo. E o meu alvo é: eu quero crescer em Jesus. Por isso ele vai dizer, junto com a sua fé, você precisa colocar a virtude. O que é virtude aqui? É cumprir os seus deveres com excelência. Aí, se eu estou falando de fé, associo a fé, significa que quando eu vou escolher os cânticos espirituais para domingo, eu não deixo para a última hora e olho lá, vamos cantar esse. Não. Eu falo com o Senhor. Senhor, eu tenho a responsabilidade de escolher os cânticos para serem entoados pela igreja no louvor de domingo. Quais cânticos, Senhor? Quais cânticos? Eu vou dirigir a reunião de oração. De qualquer maneira. Não. Eu me preparo. Eu oro ao Senhor. Quantas vezes você que prega aí já passou por isso também? Você está preparando um texto e aquele texto não encaixa durante a semana. Você estava com a mente, não encaixa. Até que de repente você vai orando ao Senhor e você cai num texto, e aquele texto é o que encaixa para aquele. Você precisa fazer e obedecer com excelência. Você precisa fazer tudo com excelência. Não importa, hoje nós conversávamos aqui de manhã, e tem alguns ministérios, gente, que são aqueles ministérios de parafuso de motor de veículo, que são essenciais para o funcionamento do veículo, mas ninguém vê. Está escondido. Nem se você abrir o capô do carro, você verá, porque ele está escondido. Mas se tirar ele do lugar ali, o motor não funciona. Tem muitas pessoas que fazem trabalhos na igreja, no reino de Deus, que ninguém vê. Por quê? Porque ele trabalha no anonimato. Não é porque ele se esconde, é porque o trabalho dele é o trabalho de uma limpeza, de carregar, de montar um som, e ninguém está vendo isso. Mas se ele não fizer isso, não fica bom. E até mesmo para carregar uma caixa de som, montar um som, a gente precisa fazer com excelência dentro dessa virtude. Eu sirvo ao Senhor com o meu melhor. Esta é a questão da virtude. Junto com a fé e a virtude, vem o conhecimento. Este conhecimento que ele fala aqui, no final do versículo 5, é um conhecimento. Não é simplesmente uma prática intelectual, não é simplesmente você saber alguma coisa, é o conhecimento que envolve decisões, que motiva decisões e que nos dá habilidade para discernimentos. E no caso aqui, concordo com um comentarista, ele diz assim, este conhecimento é a habilidade de você saber discernir entre o bem e o mal. É a habilidade de você saber que muitas coisas têm aparência de bem, mas é mal. É isso que é este conhecimento. Com a fé vem a virtude, com a virtude vem o conhecimento, e com o conhecimento vem o domínio próprio. É isso que nós, como crentes, precisamos desenvolver principalmente. O que é domínio próprio? O nome já diz: dominar as suas próprias vontades, aquilo que você
tem para fazer, falar, pensar. Tudo isso eu preciso incorporar este domínio. Eu poderia responder, mas não vou responder agora. Eu poderia fazer isso, mas não vou fazer agora. Me deu vontade de fazer aquilo, mas não vou fazer. Deixa eu contar uma experiência. Bom, eu sou daqueles que gostam muito de massa. Muito de massa, né? Se você quiser me fazer feliz, é só você fazer coxinha e me chamar. Né, dona Osmarina? Ainda mais quando fica doente, né? Eu gosto muito de massa. E já aconteceu as duas coisas. Uma, eu estava passando em Campo Grande, era por volta de 10h30 da manhã, e lá em casa o almoço é mais cedo, é entre 11 e meio-dia. A gente almoça por volta de 11 e meio-dia, tá? E aí, passando eu vi aquela coxinha bonita, e aquela coxinha, parece que ela fala com a gente, né? Oi! Assim, uma coisa mais ou menos assim. E eu acabei entrando e comendo aquela coxinha. Só que eu tenho um problema. Vou comer, não me atrapalha o almoço. Eu não tenho esse problema. Eu como a coxinha e não me atrapalha o almoço. Esse é o problema. Eu comi a coxinha. Quando eu estava caminhando para casa, eu parei e pensei, veja bem, não precisava ter comido a coxinha, porque daqui a pouquinho tem almoço. Eu não estava com fome. Já comi, o sabor já foi. E se eu não tivesse comido, estaria melhor, né? Eu não teria problema, porque o sabor já foi, já passou. E a outra foi, passei, vim, deu vontade, não comi, fui para casa e não me fez falta nenhuma. É dominar a sua própria vontade, esse domínio próprio. Seus impulsos, dominar os seus impulsos. Isso tem que ser colocado no seu coração. Junto com o domínio próprio, a perseverança. Talvez seja hoje um dos graves problemas dos crentes, que ainda não desenvolveram isso. Crente que vai para a igreja por pregação errada. Há poucos anos, falo poucos anos porque eu estou com 55 e estou novo ainda, mas veja bem, há poucos anos, você dizia o seguinte, procura uma igreja mais perto da sua casa. Hoje você precisa dizer, procura uma igreja mais próxima da Bíblia, porque o que está sendo pregado aqui, ultimamente, de forma geral, é uma satisfação pessoal, mensagens carregadas de autoajuda, que você recebe o que você foi buscar, sai feliz da vida, mas não sai com nada de Deus. Não sai com nada de Deus. E aí, o que acontece? Você chega e o camarada diz assim, Deus é todo poderoso, está certo? Tá. Deus pode todas as coisas, está certo? Tá. Deus vai resolver todos os seus problemas, está certo? Tá, mas não do jeito que eu penso, não do jeito que eu quero. Só que eu ouço isso do jeito que eu quero. Então deixa eu contar uma ilustração para vocês, é só ilustração, tá bom? O camarada foi para a igreja, foi convidado para um culto, chegou na igreja, o pastor pregou para ele, chamou no canto e disse, olha filho, Deus ama você de tal maneira que Ele vai te livrar de tudo. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua direita. Você pode pisar na serpente que ela não vai. Aquela coisa toda do triunfalismo. E o camarada gostou de Deus, desse Deus, e foi então para casa feliz da vida, convertido ao Senhor, foi batizado e de repente morava numa vila. A vila era num vale, e de repente alguém chega anunciando, olha, vai ter que sair todo mundo daqui, porque aquela represa lá de cima estourou, está vindo uma grande enchente e vai tomar todo o bairro, toda a vila. E aí então as pessoas começaram a agilizar, alguém pega um caminhão, começa a carregar mudanças, chegou para aí e falou, não, o meu Deus me livrará. Eu aprendi isso na igreja e na Bíblia, o meu Deus me livrará. Aí foram, não, o meu Deus me livrará. Aí pegaram, foram tirando, veio o cara com caminhão, mais ajudantes, não, o meu Deus me livrará.
Aí desistiram, foram embora, a água começou a chegar, ele começou a subir para o lugar mais alto, de repente veio alguém com um barquinho, parou, entra aqui, falou, não, meu Deus me livrará. Ele foi até no último, o lugar mais alto da vila, e a água estava chegando, veio alguém com helicóptero, e veio, sobe, ele, o meu Deus me livrará. Final, ele morreu afogado. Ele chegou no céu e perguntou para o Senhor assim, e aí, onde está a tua promessa? Tu não falaste na Bíblia, na tua palavra, que ia me livrar? Aí Deus respondeu para ele assim, eu mandei um aviso, mandei pessoas, mandei um caminhão, mandei um barco, até um helicóptero eu mandei para te salvar. E você não quis. Isso é uma ilustração para dizer que ensinamentos errados gera crentes que têm deuses que não é o Deus da palavra, o Deus verdadeiro. Então você precisa perseverar quando? Hoje deu tudo certo, glória a Deus, maravilha, vou continuar orando. Agora você começa a orar, e aí Deus vai e não dá. Aí você ora de novo, Deus não dá. Aí você ora de novo, Deus não dá. Aí você ora uma semana, ora um mês, Deus não dá. Aí você parar de orar. Perseverança, eu continuo com o Senhor, independentemente daquilo que estou recebendo ou não. Eu continuo com o Senhor, fiel ao Senhor, independentemente dEle me dar as coisas ou não, dEle ouvir as minhas orações ou não. A perseverança é você manter-se fiel, firme, é não desistir em meio às dificuldades. Junto com a perseverança vem a piedade. A piedade, que nós já falamos, é quanto mais você conhece o Senhor, você tem uma consciência muito prática de Deus, que este conhecimento de Deus resulta numa obediência de uma forma tão intensa, não só de forma intensa, mas reverente. Essa piedade me dá uma intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo que me dá uma intimidade com Deus, me dá reverência diante desse Deus. E eu gosto sempre de ilustrar isso com o meu pai. O meu pai é uma autoridade para nós, filhos, e para as noras também. O meu pai tem 88 anos, até hoje eu converso com ele no tom de filho e ele de pai. E posso discordar dele, que eu tenho que discordar no tom de filho. Cabisbaixo, voz baixa, e ele fala como ele quer, porque ele é meu pai. Quantas vezes fui barrado nas minhas pereutices, quando a minha mãe dizia, vou falar para o seu pai, hein? A vara da mãe doía bem menos do que o olhar do meu pai. E esse homem que impunha respeito pela sua presença, era o homem que chegava da lavoura de café, e a gente subia pelas pernas dele, ele assentado, subia pela perna, passava pelo pescoço, arrancava o chapéu, descia do outro lado. A gente tinha uma intimidade com ele, mas tem essa reverência com a sua autoridade. Essa piedade é a mesma coisa, e piedade é justamente o contrário de impiedade. Ímpio, impiedoso, impiedade, piedoso, piedade. É justamente o contrário, é o temor e vida com Deus. Vida com Deus. Com a piedade, a fraternidade. A fraternidade é o relacionamento, é o amor que você tem para com os seus irmãos, é o amor fraterno. Este amor fraterno é um amor, de certa forma, dependente. É aquele amor que eu me relaciono com motivações no outro. Por isso nós temos mais afinidade com algumas pessoas do que com outras pessoas. Se a pessoa não me agrada, então eu vou ficar mais distante dela. Se me agrada, eu fico mais próximo dela. Este é o amor fraternal, porque embora seja um amor que eu tenho que desenvolver, é um amor que é de contrapartida. Eu amo com certo interesse.
Mas logo em seguida, ele vai dizer que esse amor, esse amor é Filadélfia, este amor aqui, da fraternidade, junto com a fraternidade, vem o amor, e aí o amor é o ágape. O amor ágape é um amor diferente. O amor ágape, ele não está com motivação na pessoa amada. A motivação está naquele que ama. Está me entendendo? A diferença do fraternal. O fraternal é amor cruzado. Mas o amor ágape é independentemente do outro, eu o amo. Então não partiu de um interesse, eu vi, eu gostei e por isso amei. Vocês sabem que quando nós viemos aqui para conhecer a igreja em agosto de 2008, nós chegamos no dia 9 de agosto, ficamos 9 e 10, no dia 11 de agosto, saindo lá da casa do presbítero Odair Tavares, 6 horas da manhã, suando, acostumado com aquele clima sem ventilador, não precisa de ventilador à noite, precisa de nada, tal, vem para cá, tinha que ter ar-condicionado, de manhã suando. E uma das coisas que foi determinante foi o abraço da igreja com a gente. A maneira como a igreja nos recebeu, a maneira como a igreja nos abraçou, isso foi determinante para com a nossa vida. Então, eu amei, nós amamos aqui porque fomos amados aqui. Amor fraternal que exige uma troca. O amor ágape é aquele que independentemente, está calor, não fui bem recebido, mas eu amo vocês e venho para cá. É isso que Deus fez com a gente, tá certo? Então aqui encerra essas qualidades que devem ser desenvolvidas. Olhem agora para mim, por favor, o versículo 8. Olha só o que ele vai dizer. O início está, porque estas coisas, a que se refere? A fé com a virtude, com o conhecimento, com a piedade, com o domínio próprio, com a fraternidade, com a perseverança, com a fraternidade e com o amor. Estas coisas existindo em vós. O que isso significa? Significa que no momento que Deus nos salva, Ele nos coloca habilidades para isto. Não desenvolver isso é uma responsabilidade nossa e não de Deus. Porque no momento da conversão, nós somos habilitados a isso, existindo em vós, versículo 8, e em vós aumentando. Eu não posso de maneira alguma estar satisfeito com a minha vida espiritual. Eu preciso querer mais, eu preciso buscar mais, eu preciso desejar mais. E recentemente eu estava frustrado comigo mesmo ao medir a minha espiritualidade, porque ao contrário de alguns aqui que se converteram no meio do caminho, eu nasci no lar evangélico, eu tinha por obrigação de ser muito mais do que sou hoje espiritualmente. A gente precisa conhecer mais o Senhor amanhã do que hoje, mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. A gente precisa, olha só, e tudo isso em nós, não apenas existindo, mas aumentando, fazem com que sejais. E aí eu vou trocar o texto aqui, mas o sentido é o mesmo, só que eu vou colocar ele no sentido positivo, que sejais ativos e frutuosos. Ele fala, para que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. E por que está usando na negativa aqui? Porque depois ele vai falar embaixo aqui a respeito disso.
Ele vai dizer assim: infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é aqui que eu preciso chamar sua atenção. Em nome do Senhor Jesus, eu desejo, eu anseio que eu experimente antes da minha morte um avivamento. Eu tenho busca, não sei se o Senhor vai me dar isso, eu não sei se vai deixar eu participar disso, mas eu tenho pedido ao Senhor, seria uma bênção para a minha vida experimentar um avivamento antes da minha morte. Não sei, mas eu gostaria. Agora veja bem, o que é um avivamento? Avivamento não é você orar 24 horas por dia num lugar, só isso. Avivamento não é só você dar o que você tem para os outros. Avivamento não é só você passar um mês, uma semana num lugar só recluso, e não é isso. Avivamento bíblico é mais do que isso. Pode isso estar incluído. Avivamento é você ter o coração quebrantado, sabendo quem você é, reconhecendo a sua natureza pecaminosa. É você olhar para dentro de si, na luz da palavra, com a luz da palavra, com os óculos de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, sabendo que o seu pensamento é impuro, que as suas palavras são impuras e que as suas ações são impuras. E aí eu me sinto quebrantado diante de Deus, e reconheço a glória de Deus, a majestade de Deus. Eu não tenho tempo aqui para repetir o resumo da aula de domingo, né, o MP? Mas olha o que Isaías vê. Vou falar só sobre um aspecto. As abas de suas vestes enchiam o templo. Quando Isaías vê, porque o que acontece? Cada pessoa, ela é representada principalmente pela sua veste. Se ele veste de uma forma, você logo pensa que ele tem alguma coisa. Se você ir a Ouro Preto, você vai ver lá uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja lá, porque cada fazendeiro queria mostrar o poder que tinha construído um templo. Certo? E o rei, quanto mais suntuosa for a sua vestimenta, mais poder e glória ele revela. Fui informado que a rainha Elizabeth, quando ela foi coroada na capela de Westminster, a veste dela, a veste real, para ela caminhar, tinha que ter amas segurando as barras, porque era algo suntuoso, maravilhoso, glorioso, para mostrar a grandeza da rainha. Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes não era algo que precisava de alguém carregar, mas enchiam o templo. Enchiam o templo. É isto que eu preciso que nós olhemos, ver a glória de Deus na face de Cristo, o conhecimento de Jesus como a revelação da glória de Deus. Eu não quero ver fumaça, eu não quero ver barulho, eu não quero ver ninguém caindo, eu quero ver levantando sim, se convertendo, mas eu quero que nós entendamos quem é Jesus, queiramos Jesus, desejamos Jesus, ansiamos Jesus, e ver em Jesus a perfeição de Deus o Pai. Querer Deus, querer Jesus. Sabe, estou saindo da igreja aqui agora, depois de um culto de 1 hora e qualquer coisa, aí passa ali na frente, ali tem alguém com a Bíblia aberta, eu vou para perto dele, quero ver de novo. Chego em casa, eu vou ler a Bíblia de novo, porque eu quero, aí eu vou orar de novo, eu estou andando e estou orando, estou conversando, alguém passa assim, esse camarada é doido. Por quê? Porque está falando sozinho. Ainda bem que agora você pode usar celular, né? Falando, aí o pessoal acha que está com o fone falando, né? Mas você sai falando com Deus no meio do caminho, você sai falando, porque você quer estar com o Senhor, você anseia estar com o Senhor. Olha o que o salmista Davi disse: eu anseio pelo Senhor como terra
árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua glória. Jesus é a revelação da glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. É isso que eu preciso buscar, querer, ansiar. Jesus é tudo para mim. Não existe nem ninguém, nem nada que possa estar junto. Jesus é o único que salva. Eu ouvi recentemente um cantor que produziu belas letras de louvor e adoração a Deus. E quando o entrevistador perguntou assim: o que você acha da expressão todo caminho leva a Deus? Aí ele disse: sim, leva, mas tem alguns caminhos que levam também para o mal. Espera aí, tem mais de um caminho que leva a Deus? De onde ele tirou isso? Só Jesus leva a Deus. Pode ser presbiteriano, sem Jesus está no inferno. Pode ser pastor, sem Jesus está no inferno. Pode ser um que nunca cometeu nenhuma injustiça no mundo ali, apenas o seu coração. Sem Jesus, ele está no inferno. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Por isso eu preciso conhecer plenamente a Jesus, para ter o cuidado de não condenar o que ele não condenou e aprovar o que ele não aprovou. É isso que Pedro está dizendo aqui, para que você não seja inativo nem infrutuoso no pleno conhecimento de Jesus. Aí ele dá uma dica, no versículo 9: pois aquele a quem essas coisas estão presentes, ou seja, quando você é infrutuoso, quando você é inativo, você não tem conhecimento de Deus, você é cego. Cego de que forma? Olha o que ele diz aqui: vendo só o que está perto. O que isso significa? Vendo o material. A nossa geração é a geração mais imediatista que há. Jovens, me ajudem aí, adolescentes. Qual é o tempo de um vídeo que hoje o pessoal vê? 15 minutos? Não, está doido, 15 minutos. Tem que ser 1 minuto. Porque nós queremos resultado, nós queremos aqui e agora, coisas materiais. Bênção. Gente, olha para a nossa oração, gente. Eu me sinto envergonhado do conteúdo da nossa oração, não porque eu não deva pedir para isso, mas porque eu só peço para isso. Ó Senhor, põe agora um guarda à minha direita, um guarda à minha esquerda. Ó Senhor, me guarda disso. Ó Senhor, me dá saúde. Ó Senhor, me dá comida. Ó Senhor, me dá proteção. Ó Senhor, me dá... E aí você... Tudo que está pedindo é eu no centro, eu no centro, eu no centro. Quando isso deveria também fazer parte, com o sentido, eu dependo do Senhor, mas a maior parte da nossa oração, o conteúdo deveria ser o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e santificado seja o teu nome em tudo que eu faço. A preocupação da nossa oração deveria ser: sim, Senhor, eu vou para a Vitória e lá está difícil estacionar. Então, Senhor, me prepara uma vaga de estacionamento lá. Ô Senhor, me protege do homem mau e nem que eu cause acidente nos outros também. Sim, Senhor. Mas aí eu começo: Senhor, eu quero fazer isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero que as pessoas orem para mim e que as pessoas me vejam como um instrumento do Senhor e vejam o Senhor em mim. E aí comece a glorificar a Deus, exaltar a Deus. E aí nós somos infrutuosos, por quê? Porque nós somos egoístas. A gente quase que fala com Deus assim: Senhor, vou passar uma cirurgia, essa peça, faz para o médico usar lá o bisturi cortando bem, para que não tenha problema, sabe, aquele corte 20 centímetros só, não corte mais. A gente começa a ensinar a Deus a resolver os problemas da gente. E talvez seria melhor você soltar a rédea da sua mula. Não é você que é mula, não, você está na mula da sua história, e falar assim: Senhor, tome conta. Tome conta. Então,
fica cego. E aí, olha só o que ele vai dizer aqui, isso é muito sério. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, ou seja, a vida espiritual, a ação de Deus, maravilhosa, fica esquecida. Fica esquecida. E eu vou adiantar para a gente parar por aqui. E aí ele vai dizer, por isso, irmãos, procurai com diligência, novamente a palavra diligência, cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçarás em tempo algum. Aí você tem eleição. A eleição, ela parte de quem? O que é eleição? Uma escolha. Não tem uma eleição em que eu induzo Deus a votar em mim ou me escolher. Ele me escolhe, é soberano. Mas ao mesmo tempo que Ele escolhe como soberano, e uma vez escolhido, eu obedeço para evidenciar que eu pertenço a esse escolhido. Então o que eu faço determina, evidencia se eu sou ou não eleito de Deus. Não é ao contrário, eu sou eleito, vivo de qualquer maneira que eu vou para o céu. Não. A minha obediência a Deus evidencia que eu pertenço ao Senhor. E aí ele encerra, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encerrar aqui, porque temos algumas coisas aqui, mas o nosso tempo já foi. Eu quero encerrar por aqui, apenas lhe chamando a atenção para uma coisa. Veja bem, a salvação não é pelas suas obras. A salvação é pela obra de Cristo. Somente pela obra de Cristo. Mas o galardão é pela sua obra. A recompensa é pela sua obra. Então Deus atua agindo para que de tal maneira eu responda agindo. E aí, versículos 3 e 4, o Senhor me dá a vida, a piedade, dentro do chamado, no conhecimento de Deus, as promessas, a salvação, a fé, e eu vivo isto de forma crescente para a glória dele. Eu encerro fazendo a seguinte pergunta: será que a nossa vida tem evidenciado que o Senhor é o nosso Senhor Jesus mesmo? Será que alguém pode olhar para nós e falar assim, ali está alguém que tem piedade, ali está alguém que tem domínio próprio, ali está alguém que tem conhecimento de Deus, ali está alguém que tem perseverança, está ali alguém que tem fraternidade, que ama os irmãos, está ali alguém que ama com um amor desinteressado. Deve ser a nossa preocupação em crescer. Por isso Pedro encerra a epístola dizendo, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficou alguma coisa em dúvida? Se ficou, me coloca à disposição para depois se perguntar.